Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer um culto online nessa quinta-feira, dia 23 de abril, onde debaixo estamos da nossa liderança, do nosso pastor Osmi Olavo Ribeiro, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Guaratinguetá. O nosso presidente é o pastor Osmi Olavo Ribeiro, e debaixo da liderança dele, debaixo da bênção do meu pastor, debaixo da confiança do ministério ao qual faço parte, que é o Ministério de Madureira, estamos mais uma vez fazendo essa live para ministrar uma palavra para o seu coração, para o meu coração, para o coração de todos aqueles que precisam ouvir sobre Jesus, de todos aqueles que precisam de esperança. E como de costume, nós vamos começar orando, depois um louvor da harpa cristã e depois a ministração da santa palavra do Senhor, porque eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família. E hoje nós vamos falar no Salmo de número 84, e eu creio que existem lições valiosas e abençoadoras para a nossa vida neste salmo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, mesmo não estando em comunhão, em público, mesmo não estando juntos em comunhão, mas estando com o coração agradecidos, porque o Senhor tem sido fiel a nós, Jesus. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cobrido com as suas bênçãos, com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu lhe peço que o Senhor venha abençoar a ministração da palavra, receber o nosso louvor, e que o nosso coração seja fortalecido, seja cheio da esperança do Senhor, porque a sua presença é maravilhosa, Jesus. Cubra-nos com o teu sangue, perdoe os nossos pecados, recebe o nosso louvor, nos abençoe, abençoa as nossas casas, nossas famílias, a todos aqueles que estão acompanhando essa live, seja agora, seja depois, seja amanhã, mas alcance essas vidas com o teu poder, Senhor. Fica conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Como de costume, nesse culto de quinta-feira, já que nós não podemos, por conta do coronavírus, estar juntos em comunhão, em culto público na nossa igreja sede, aqui na Rua Ônix, número 87, no Jardim Aeroporto, mas nós temos ferramentas que Deus nos deu, e uma delas é o Facebook, ao qual nós podemos ainda assim transmitir o Evangelho, a palavra de Deus, ao vosso, ao meu, ao nosso coração. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, como de costume, oramos, vamos louvar o hino da harpa, e logo mais vamos estar ministrando a palavra do Senhor, para que Deus venha falar conosco, em nome de Jesus. E eu vou louvar hoje o hino de número 3, Plena Paz. Hino de número 3 da nossa harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. Tu és meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei,
entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados e queridos irmãos, nós oramos, louvamos o hino da harpa cristã. Eu já não estou com uma voz muito boa. Esse tempo frio acaba com a minha garganta. Mas, como de costume, como temos feito aqui, debaixo da bênção do nosso pastor, oramos, louvamos um hino da harpa e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Mesmo que não seja mesmo naquele mesmo clímax que nós tínhamos quando estávamos juntos, Deus está conosco. Deus está aqui e cremos que Deus está firmemente, gloriosamente na sua palavra. Então, independente se o culto é público, individual, na rua, na igreja, seja onde for, aonde o nome de Cristo é exaltado e elevado, aí o Evangelho se manifesta. E assim eu creio. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento e aqueles que vão nos assistir depois. Eu sei que nem todo mundo tem tempo para assistir agora, mas cultue depois com a sua família. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, abra comigo a sua Bíblia e fique com ela aberta e acompanhe essa pregação ou essa mensagem comigo no Salmo de número 84, que é o Salmo que nós vamos meditar. Salmo de número 84 da nossa Bíblia ou das Sagradas Escrituras. Aleluia. Salmo de número 84. A minha versão é um pouco diferente. Eu estou usando hoje a versão NVI, a nova versão internacional. É uma versão que eu gosto muito, mesmo preferindo a Almeida corrigida e atualizada. Mas hoje eu gostei e fiquei maravilhado com essa tradução que a NVI nos trouxe. E a NVI é uma bênção. Graças a Deus que Deus tem inspirado pessoas a traduzir a Bíblia de maneira e de linguagem mais fácil para que possamos entendê-la. Salmo de número 84 diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo.
Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é luz, porque o Senhor é misericórdia. Pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, falar o nosso coração, falar o coração que está triste, falar o coração que está sem esperança, falar o coração que precisa, Senhor, de novo, de ânimo, de força, de renovo, de graça, nesse momento, Jesus. Venha falar conosco, pela sua santa e bendita palavra. Amém. Meus queridos, o Salmo de número 84 é um salmo maravilhoso. Aliás, o livro, a coletânea de salmos que existe na Escritura é maravilhosa. Agostinho de Hipona, um dos homens, ou um dos patriarcas da igreja, ele gostava muito do livro de Salmos. E Agostinho dizia que os salmos eram poesias. E Agostinho dizia que por meio da poesia, não somente Deus falava, mas também deixava que o homem falasse. João Calvino, pregador do século XVI, ele dizia que os salmos eram a anatomia da alma humana. Ou seja, todos os sentimentos da alma, todos os sentimentos do ser humano estão descritos nos salmos. Existem salmos de alegria e existem salmos de tristeza. Existem salmos de quando os homens de Deus passaram por momentos perrengues, momentos difíceis. E existem salmos em que os homens de Deus passaram por momentos de bonança, de alegria e de paz. Seja qualquer sentimento que o ser humano tenha, no livro de Salmos nós encontramos. No livro de Salmos nós vemos Deus falando, mas no livro de Salmos nós vemos também o homem falando. Então é sempre bom ler um salmo quando nós estamos passando por algum momento. Se você está triste, leia um salmo. Se você está feliz, leia um salmo, porque ele tem riquezas espirituais para serem aplicadas na minha e na sua vida. Mas o Salmo de número 84, ele é maravilhoso. Se o Salmo 23 é o mais popular, se o 103 é o mais alegre, se o 119 é aquele que mais nos proporciona experiências aplicáveis na vida espiritual, e se o Salmo 51 é aquele mais sentimental, o Salmo de número 84 é o mais doce das Escrituras. É aquele salmo que vem com gosto de mel nos nossos lábios, na nossa boca e no nosso coração. Porque agora o salmista, ele não somente fala de Deus, mas ele também fala da comunhão com Deus no seu santo templo. E é sobre isso que eu queria falar e queria meditar com os irmãos do Salmo 84, sobre essa comunhão, sobre esse desejo que o salmista tem de ter Deus, de alcançar Deus, de estar com Deus. Então, se os irmãos estiverem comigo com a Bíblia aberta, no Salmo de número 84, o primeiro verso vai dizer assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Em uma tradução mais coloquial, vai dizer como é amável o lugar da tua habitação. E aqui eu queria chamar os irmãos para prestarem atenção nisso. Quando o salmista diz que o lugar da habitação de Deus
é algo amável, é algo agradável, ele está dizendo assim, que a casa de Deus, que o lugar de Deus, ou que a habitação que Deus está, e agora nós estamos falando de um templo, para os irmãos entenderem, é um lugar agradável. Mas por que que o templo, por que que o lugar da habitação, por que que a igreja é um lugar agradável? Porque na igreja nós temos comunhão com os nossos irmãos. Eu e você temos comunhão na igreja. É por isso que nós não cremos em um crente que seja desigrejado. Nenhum verdadeiro cristão é desigrejado. Todo verdadeiro cristão ele tem um pastor, ele congrega numa igreja, e nessa igreja tem escola dominical, e nessa igreja tem culto de doutrina, e nessa igreja tem culto de Santa Ceia. Todo verdadeiro cristão congrega numa igreja. Então, se os irmãos virem ou verem alguém falar, eu sou crente, Deus me ama, mas eu não congrego em lugar nenhum, eu não tenho pastor nenhum, podem cair fora, porque não é isso que as Escrituras defendem. Em toda a Bíblia, nós vemos que Deus colocou um pastor, colocou um lugar para que possamos ser abençoados por Ele. Então devemos respeitar isso, não devemos tentar passar os limites que Deus nos colocou. Se Deus nos deu um pastor, se Deus nos deu uma igreja para que possamos congregar, uma igreja saudável, que tem palavra, fiquemos lá, porque Deus vai nos abençoar. Mas por que também esse lugar é agradável? Por conta das manifestações de Deus. As manifestações de Deus são o amor, a justiça, a graça, a misericórdia. E quando o salmista diz, o seu lugar, ó Deus, no seu tabernáculo é agradável, é porque é onde eu vejo o Senhor manifestar o seu amor. É onde eu vejo o Senhor Deus manifestar a sua justiça. Olha que maravilhoso, no templo, no tabernáculo, na igreja, Deus não somente nos dá a oportunidade de termos comunhão com os nossos irmãos, mas Deus também nos dá a oportunidade de adorá-lo e ver as suas obras. Isso é maravilhoso. Isso é chocante aos nossos corações. Mas por que que o lugar é agradável? Terceiro lugar. Porque é o lugar onde Deus consola. É o lugar onde nós encontramos o consolo de Deus para as nossas vidas. Se eu perguntasse para cada um de vocês, dias que os irmãos estiveram tristes, dias que os irmãos estavam para baixo, dia que os irmãos estavam totalmente sem esperança, e num culto de doutrina, num culto de quinta-feira, num culto de Santa Ceia, em um culto público, Deus falou o seu coração através da sua palavra, e os irmãos saíram fortalecidos, felizes, alegres. Isso se deve porque Deus está aonde a sua palavra é pregada. E aonde a sua palavra é pregada, há consolo para os corações. A igreja é lugar de doentes se recuperar. A igreja é lugar de pessoas em desespero, em pessoas que estão tristes, em pessoas que estão amarguradas, serem curadas desse mal, serem transformadas desse mal e terem um coração mais feliz, alegre e satisfeito. Mas por que que a igreja é um lugar agradável, irmãos? Porque é onde Deus salva pecadores. E agora não me entenda mal, não significa que Deus só salva na igreja. Deus vai além de quatro paredes. Ele também alcança os que estão fora. Mas na igreja nós sabemos que a mensagem é pregada de maneira gloriosa, mas específica. Como lá fora também. Deus não deixa de salvar, seja dentro ou fora. Mas a igreja é um bom lugar porque salva pecadores. Porque lá Cristo está e pode salvar a todo aquele que crê nele verdadeiramente. Se os irmãos estiverem ainda com a Bíblia aberta, acompanha comigo. A gente vai fazer a leitura do salmo inteiro, que é um salmo maravilhoso. É Deus falando conosco e nós falando com Deus. O verso de número 2 tem algumas coisas que o salmista aponta que é muito
bom aos nossos olhos e bom aos olhos de Deus. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Eu queria ler na versão NVT o que diz na primeira parte desse verso. Olha o que a NVT vai dizer: sinto desejo profundo, sim, morro de vontade. Olha o que a versão NTLH vai dizer: como eu gostaria de estar ali. Eu tenho saudades de Deus. Olha a versão Almeida corrigida e atualizada. A minha alma suspira por ti, ó Deus. O que o salmista está dizendo? Senhor, eu sou carente de ti. A minha alma tem saudade do Senhor. A minha alma suspira dia e noite. A minha alma geme pela sua presença. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, e essa pergunta também vale para mim. Quantas vezes nós temos sentido saudade de Deus durante essa pandemia? Quantos dias que se faz que não temos mais culto público, que estamos nas nossas casas isolados por conta de um vírus? Mas a pergunta é, nesses dias, quantas vezes nós sentimos saudade de Deus? Quantas vezes a nossa alma suspirou por Deus? Quantas vezes a nossa alma gemeu por Deus? Quantas vezes a nossa alma disse: Senhor, eu tenho saudades de ti. Assim como a esposa tem saudade do marido que vai trabalhar e fica um tempo fora, assim Deus quer que sintamos a falta, a saudade dele. A nossa alma precisa desejar, suspirar por Deus. A nossa alma precisa anelar pela presença de Deus. A nossa alma precisa se alegrar na presença de Deus, ao ponto de que o nosso coração não olha mais para a tristeza, de que o nosso coração não olha mais para a circunstância, mas o nosso coração é feliz, porque Deus está em nós, porque Deus está conosco. E o salmista faz esse apelo: Senhor, a minha alma anela por ti, a minha alma sente saudade do Senhor. Eu não aguento ficar longe da sua presença, eu não aguento ficar longe do seu tabernáculo, eu não aguento ficar longe da sua graça, Deus. E quantos de nós não temos perdido essa alegria? E quantos de nós não temos perdido esse sentimento vigoroso, valoroso que Deus nos deu? Quantos de nós não sentimos mais saudade de Deus? Quantos de nós não sentimos mais saudade de cultuar publicamente com os nossos irmãos, de comungar com eles? Quantos de nós não sentimos mais saudade de cantar os hinos da harpa, ao som da viola, do violão, da bateria, do saxofone? Quantos de nós não sentimos mais saudade de ver algo extraordinário nas igrejas? Lógico que quando nós falamos que Deus faz coisas extraordinárias, e alguém me pergunte, então nós estamos livres dessa pandemia. E não é assim. A Bíblia sempre diz que Deus é soberano, mas a Bíblia diz também que o homem é responsável por suas escolhas, e ele vai ter que arcar com as suas consequências. E se Deus pede para que nos guarde, é para nós nos guardarmos. Vigiai e orai. Antes de orar, é necessário que sejamos vigilantes. Então não pense você: eu vou sair, vou fazer o que eu quiser, eu não vou me cuidar porque Deus está me cuidando de mim. Não é assim. Deus cuida de nós, é lógico, nós cremos nisso. Mas temos as nossas responsabilidades. Deus nunca tirou isso. Até porque Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não gosta de gente que fica acanhado. Deus não gosta de gente despreocupada. Se os irmãos lerem o Antigo Testamento, os irmãos vão ver que Deus tem mandamentos até higiênicos. Até higiênicos para Israel. Veja que Deus é totalmente organizado. Nós não servimos um Deus desorganizado, servimos um Deus
organizado, limpinho e soberano. Então esquece esse negócio aí de que eu não preciso fazer nada para me guardar dessa pandemia, que você precisa guardar sim. Higienizar bem as mãos, sempre que for ao serviço, deixar a roupa lá fora, nunca entrar com ela. Você precisa se guardar, eu preciso me guardar. Deus está no controle das coisas, não significa que nós não temos responsabilidade aqui na terra. Mas vamos continuar o salmo. Veja que o salmista fez uma panorâmica. Ele diz que o templo, o tabernáculo é maravilhoso, porque ali Deus se manifesta. E ele diz que a alma dele sente desejo, sente falta de Deus. Como nós também precisamos sentir essa falta. E aí no verso 3, ele vai, de maneira até engraçada para mim, esbanjar esse sentimento. Agora ele vai soltar. Ele solta para fora tudo aquilo que está dentro dele. E olha o que ele vai falar, olha a comparação que o salmista vai fazer. Verso de número 3. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Quando o salmista faz a comparação com a andorinha, é porque realmente as andorinhas entravam no tabernáculo. E quando elas entravam, elas criavam ninhos no altar, sobre o altar. Algumas delas pousavam em cima do templo, outras faziam ninho em cima do templo e outras em cima do altar. Mas sabe o que é interessante? É que quando as andorinhas faziam seus ninhos no altar, o sacerdote, ele era proibido de tirá-la de lá. Se a andorinha pousasse no altar, o sacerdote não podia tirá-la de lá. O que isso significa? Isso significa que quando nós estamos no altar de Deus, ninguém pode tocar em nós. Isso significa que quando estamos corretamente, integramente, diante de Deus, Ele está nos protegendo. De modo que nenhuma calúnia, nenhuma mentira, nenhum mal, coisa alguma do maligno pode tocar a mim e a você. A igreja está protegida por Deus, porque estamos debaixo do altar dele, porque estamos no altar de Deus. Se você não está, hoje você tem uma oportunidade. Em Cristo Jesus, nós encontramos abrigo para nossa alma. É por isso que a gente não se desespera. É por isso que a gente não fica preocupado. E isso entre aspas, não estou dizendo que nós não temos preocupações, mas quando eu digo que não ficamos preocupados é porque sabemos que tudo que está acontecendo, Deus quis. Sabemos que Deus tem controle, sabemos que a história está nas mãos de Deus. Não tem como nós mudarmos isso. Mas quando nós estamos no altar de Deus, a nossa alma fica em paz. A nossa alma fica tranquila. Porque sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus grande. Mas o interessante é que o salmista está lembrando do tabernáculo. Por quê? Ele diz no começo, e ele vai falar sobre altares. E no tabernáculo existia 2 altares. O primeiro altar era o de bronze, onde eram feitos sacrifícios. E o segundo altar era o de ouro, onde eram feitos os incensos. Tá, mas o que isso significa? Significa que na casa de Deus há redenção para minha e para a sua vida. O altar de bronze representava o sacrifício. E o sacrifício veio no Novo Testamento, que é Deus entregando o seu único filho naquela cruz.
e redimindo o seu povo dos seus pecados. Na igreja nós encontramos o altar de bronze, o altar de sacrifício. Pela palavra de Deus nós encontramos Cristo e somos redimidos pelo sangue de Jesus. Ao modo e ao ponto, meu querido e minha querida, que se você tem um passado frustrante, que se o teu passado te julga e te condena, você não precisa mais sofrer por causa disso. Jesus perdoou e apagou o seu passado com o seu precioso sangue derramado naquela cruz. Há perdão de pecados. Se você se arrepender do seu pecado hoje, Jesus te perdoa hoje. É por isso que Paulo vai dizer uma frase de Cristo lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Fazei isto em memória de mim. Por que Paulo fala isso? Por que Cristo fala isso? Porque todas as vezes que nós tocamos no corpo e no sangue do Senhor, é para nós lembrarmos que o sacrifício de Jesus ainda vale hoje. Quer mais? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira. Esse verbo tirar, no grego, ele é mais forte do que na nossa língua. Quando João fala que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está falando num presente contínuo. Significa que Deus te perdoa hoje, Deus te perdoa amanhã, Deus te perdoa depois de amanhã, Deus te perdoa semana que vem, Deus te perdoa ano que vem, Deus te perdoa no século que vem, Deus te perdoa em qualquer momento da sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Se você caiu hoje, Deus te perdoa hoje. Se você cair amanhã, Deus vai te perdoar. Se você cair depois de amanhã, Deus vai te levantar de novo e vai te perdoar. Porque o amor de Cristo é incondicional e grandioso, ao ponto de alcançar o coração de qualquer pecador. Não significa que vamos viver de qualquer jeito, mas significa que vamos andar em santidade agora. Mas ainda que caiamos, Deus perdoará os nossos pecados. O segundo altar de ouro, que falava do incenso, ou que mostra o incenso, significa que na igreja temos a adoração plena com Deus, de que Deus aceita o nosso louvor, de que Deus aceita a nossa gratidão, de que agora Deus aceita a nossa alegria diante dele. E isso é maravilhoso. Porque Deus os redimiu, porque Deus os perdoou, e agora Ele aceita de bom grado, de alegria, o nosso coração em adorá-lo em espírito e verdade. Isso é maravilhoso. É por isso que a presença de Deus é agradável, é amável, é inacessível, é gloriosa. Deus é maravilhoso. Verso de número 4. Salmo de número 84, verso de número 4. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Na NBV, que é uma outra tradução bíblica, vai dizer assim, esse mesmo verso. Como são felizes as pessoas que frequentemente estão na sua casa, louvando o seu nome sem cessar. Eu gostei muito dessa tradução. Na NBV, diz que felizes são aqueles que estão frequentemente. Mais uma pergunta de prova para vocês. Com que frequência vocês têm estado na presença de Deus? Essa pergunta vale para mim. Quantas horas nós tiramos do dia para falar com Deus? Ou quantos minutos? Nós passamos mais tempo com quem? Com Deus? Ou com os nossos ídolos? O salmista está dizendo que aqueles que adoram a Deus constantemente,
frequentemente, todos os dias, de maneira ininterrupta, esses são felizes. Essas pessoas são felizes. Então nós temos alegria de sobra para adorar a Deus. Nós não somos felizes porque não queremos. Mesmo acreditando que o mais importante é a nossa salvação e não a nossa felicidade. Mas Deus quer que sejamos felizes. Deus quer que sejamos felizes. E você pode ter o seu coração alegre. Você pode ter o seu coração feliz hoje. E se não estiver, adore a Deus. E Ele vai estar feliz. É como o salmista disse: felizes são aqueles que estão constantemente, frequentemente te adorando, Senhor. Com que frequência nós temos adorado Jesus? Com que frequência nós temos passado tempo com Cristo? Essa resposta que você vai dar para você mesmo será a resposta para a sua alma. Talvez a sua alma esteja triste porque ela não se relaciona com Deus. E ela sente falta de Deus. Mas o orgulho do seu coração não deixa que você busque a Deus. Mas peça que Deus lhe ajude. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. Ele vai te levantar. E você de novo dará um sorriso na sua vida que tem sido tão tristonha, numa vida tão dolorosa, numa vida tão frustrante como você tem vivido. Se você crê em Jesus, se você adorar Jesus, se você entregar a sua vida a Ele verdadeiramente, você pode ser feliz hoje sim. Não estou falando em felicidades momentâneas, em termos de que Deus vai te dar todas as coisas. Não estou falando disso. Eu estou falando que você só pode ser feliz se a eternidade, se a luz da salvação raiar dentro de você. Mas acompanhe comigo ainda o verso de número 5. Nós vamos meditar nesse salmo todinho, porque ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele, como gosto de todos. Verso de número 5 diz assim: olha o que o salmista vai repetir de novo: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Como são felizes. Na NTLH, esse versículo está escrito assim: felizes são aqueles que de ti recebem forças. Na parte B desse mesmo versículo, na Bíblia NBV, diz assim: e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos do Senhor. Duas coisas nesse verso. Primeiro, só pode ser feliz quem recebe força de Deus. Só pode ser feliz quem encontra força em Deus. E aqui, deixa eu lhe dizer uma coisa. É por isso que tem muita gente fraca. É por isso que tem muita gente se desviando da igreja, se desviando dos caminhos de Cristo. É por isso que tem muita gente que já sossegou na sua vida de pecado. É porque não encontram mais a força em Deus. E quando não encontram mais a força em Deus, quando não encontram mais a força de Jesus, ou quando não buscam mais essa força, não tem felicidade no seu coração. E deixa eu lhe dizer uma coisa: no Novo Testamento, e principalmente o apóstolo Paulo é um dos que mais falam, se o seu coração não tem alegria em Deus, ele vai buscar em outras coisas. Se o seu coração não tem satisfação em Cristo, o seu coração vai buscar alegria no pecado. O seu coração vai buscar alegria em circunstâncias. O seu coração vai buscar alegria em coisas materiais. E isso não vai satisfazer o seu coração. O seu coração vai ficar enchendo, mas nunca vai preencher o vazio. Porque o único que pode preencher o meu e o seu vazio é Cristo, é o Espírito Santo. E é isso que o salmista está dizendo: aqueles que buscam a força de Deus, aqueles que têm a força do Espírito Santo, esses podem ser felizes, esses podem se alegrarem, porque eles têm Deus, eles têm a salvação, eles têm a eternidade dentro deles. É isso que o salmista está falando. Quem tem a força de Deus são aqueles que recebem a força de Deus, mas são aqueles que buscam essa força
constantemente. Veja que o Salmo, ele é uma estrutura, é tudo vindo um atrás do outro, um acima do outro. Começa com um templo agradável e diz que a alma deseja Deus, e diz que a alma quer ser como o pardal, quer encontrar abrigo em Cristo, e diz que são felizes aqueles que habitam constantemente na presença de Deus, e diz que aqueles que são constantes recebem forças. Aqueles que estão constantes na presença de Deus, que estão frequentemente adorando ao Senhor, recebem forças para passar em situações difíceis. Mas olha o verso 7, ou verso 6, perdão. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. A chuva de outono também o enche de cisternas. Quer ver? Olha o que a Bíblia NBV, como ela descreve esse salmo, ou esse verso. Elas são capazes, pessoas, peregrinos, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos, em lugares cobertos de flores e frutos com as primeiras chuvas. Para a gente entender isso, voltemos ao verso 5, calmamente, para entender esses versos. No verso 5, na parte B, ele vai chamar de peregrinos de coração. Na Almeida Corrigida vai falar que são corações aplanados. Vamos entender isso aqui? O que significa um coração aplanado na Bíblia? Bom, a gente entender que no aplanado aqui existe uma diferença topográfica e uma diferença geográfica. Quem são aqueles que têm o coração aplanado que o salmista está dizendo aqui? São aqueles que guardam os retos caminhos de Deus. Tá, são aqueles que guardam os caminhos de Deus. Mas por que são aplanados? Como eu disse, há uma diferença topográfica e geográfica. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, ou assim, o seu coração, ele pode estar, ou melhor, os seus pés pode estar no meio de uma guerra, mas o seu coração está fortalecido em Cristo. Os seus pés pode estar passando por uma tristeza, mas o seu coração está alegre. Os seus pés podem estar no meio de uma tempestade, mas o seu coração sabe, vai passar. Essa tempestade vai passar, vai acabar logo. Eu sei disso, eu creio nisso, porque Deus é comigo. Veja que corações aplanados são corações confiantes em Deus. Ou seja, a circunstância não define o tipo de pessoa que você é. A circunstância não define quem você é. A nota ruim que você tira na sua prova não define quem você é. As portas que se fecharem e não deram certo na sua vida não definem quem você é. O que define são esses retos caminhos do Senhor que está no seu coração. E se o seu coração confia nesse reto caminho, confia nesse sagrado caminho, ou confia em Cristo, fique em paz. Porque a circunstância que você está vivendo não te define. O que define é o que Deus quer que você seja. Mas quem recebe a força de Deus? Aqueles que passam pelo vale de Baca. Olha que interessante. O que é o vale de Baca? O vale de Baca, ele era um vale, ou é um vale, que quando os peregrinos iriam passar até Sião, existia naquela região de Baca uma planta chamada balsameiras choronas. Essas plantas soltavam gotículas enquanto os peregrinos passavam, por conta da chuva de outono. Produziam gotículas ao ponto de que as gotículas iam caindo devagarinho, parecendo que elas estavam chorando. Daí se vem Vale de Baca, que significa
vale de tristeza, vale de sofrimento. Ou seja, o vale de Baca no texto, ele representa um momento de tristeza que eu e você passamos. O vale de Baca representa um momento de dor, de aflição, de angústia que eu e você passamos. O vale de Baca representa toda aquela situação que não tem jeito, toda aquela situação que não tem saída, tudo aquilo que não está dando certo. Você já se perguntou, nossa, está todo mundo com a vida correndo, todo mundo progredindo na vida e a minha vida está aqui, parada, eu não vou para lugar nenhum. O seu coração se angustia por isso. Ou seu coração se angustia, ou se angustia por conta de um relacionamento que não deu certo. Seu coração está apertado. Ou o seu coração está triste por conta de uma situação no seu trabalho, eu não sei. Mas talvez você esteja passando pelo vale de Baca nesse momento. E deixa eu lhe dizer uma coisa que está escrito na palavra de Deus. Aqueles que passam pelo vale de Baca são aqueles que recebem força de Deus. Então fique em paz e receba a força de Deus nesse momento que você está vivendo. Nesse momento em que vivemos todos nós juntos, que está sendo difícil, que está sendo complicado, mas receba a força de Deus e creia que Deus vai te fortalecer mesmo no momento mais difícil da sua vida, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da angústia, quando os seus olhos não conseguem mais ver esperança e luz, quando os seus olhos só estão apertados de tanto chorar. Fique em paz, porque você é daqueles que vai receber força de Deus. Você é daqueles que vai encontrar força de Deus. Quem é que passa pelo vale de Baca? São aqueles que recebem força de Deus. E quem recebe força de Deus são aqueles que passam pelo vale de Baca. Sofrimento e força de Deus estão ligados. O sofrimento não é para te matar. O momento ruim não é para te deixar no chão. Não é que Deus está se alegrando lá em cima e dizendo, ah, ele está sofrendo, estou feliz. Não, Deus quis que você passasse por esse momento. Deus te colocou nessa caixinha apertada, Deus te colocou nesse vale só para te mostrar que a força vem dele e de mais ninguém. É por isso que nós precisamos passar por momentos difíceis, porque somente nos momentos difíceis nós lembramos que Deus é a nossa força. Mas a segunda coisa que esse verso nos ensina é que nós podemos tirar oportunidades em meio às adversidades. Olha o que o salmista diz. Fazem dele um lugar de fontes. A chuva de outono também enche de cisternas. Em algumas bíblias vai dizer de bênçãos. O seu momento difícil pode ser uma porta que Deus está abrindo para uma oportunidade. Mas às vezes você me fala, mas a minha vida está tão ruim. Como é que você fala para mim que Deus está me dando oportunidade? E eu te pergunto, será que ela está ruim mesmo? Eu vou te fazer umas perguntas e você responde para você. Você tomou café da manhã hoje? Você almoçou hoje? Você conseguiu dormir tranquilamente? Você trabalhou hoje? Chegou do seu serviço, tomou seu café da tarde? Você jantou hoje? Tomou seu banho? E daqui a pouco vai deitar? Se você respondeu sim a essas perguntas, então significa que a vida não está tão difícil. Mas significa que o seu olhar está complicado. A maneira que nós enxergamos a vida é a maneira que nós definimos como ela é. Será que está tudo ruim mesmo? Se Deus te deu saúde, se Deus te deu trabalho, se Deus te deu oportunidade de você levantar hoje cedo, tomar o seu café da manhã, respirar esse ar puro, ver o sol bonito da manhã, ver as paisagens lindas que temos aqui mesmo em Guaratinguetá, principalmente no bosque, lá na Vila Paraíba, ver cenas esplêndidas na criação que Deus fez, e nós falamos que a vida está mal ou está ruim. É difícil entender algumas pessoas que entendem a vida desse jeito. A vida não é um mar de rosas, mas quando nós temos Jesus e olhamos
a vida segundo a perspectiva do Evangelho, nós entendemos: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Talvez esse verso me explique porque John Bunyan sofreu pelo Evangelho e ficou preso durante 12 anos. Durante 12 anos um homem de Deus foi perseguido e foi preso. Mas nesses 12 anos, John Bunyan cria o segundo maior livro lido pelos cristãos. No meio da dor, John Bunyan se levanta como um cristão verdadeiro no século XVI e escreve um livro que depois virou filme chamado O Peregrino. E esse livro é o livro mais lido do cristianismo depois da Bíblia. Veja que mesmo na dor, Deus deu a oportunidade de John Bunyan escrever o livro, ou o segundo livro mais lido do cristianismo. Talvez isso me explique o que Louis Braille, que nasceu cego e dentro de uma casa de crianças cegas ou de um abrigo de crianças cegas, esse menino inventa o sistema Braille de educação. Braille. Um menino cego fez isso. E eu te pergunto, quem fez ele ter essa perspectiva e essa inteligência para criar o sistema Braille? Deus. Transforme a sua dificuldade em bênçãos. Transforme a sua dor em alegria. Transforme a sua tristeza em júbilo. Porque Deus é com você. E Deus está te dando a oportunidade nesse momento de crise, de dor, de aflição, de você criar bênçãos, de gerar bênçãos, não somente para você, mas para todos aqueles que estão em sua volta. Verso de número 9. 8 e 9. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Deixa eu lhe dizer. Se tem uma coisa que Deus faz e que a Bíblia afirma, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve as nossas orações. Veja que o salmista anela por Deus, ele clama por Deus, mas ele não esquece. É primordial que para tudo isso eu preciso buscar a Deus em oração. Mas o mais importante aqui nem é tanto que ele está falando em buscar em oração. É importante orar, não estou falando que não é importante. Mas o que o salmista está dizendo aqui é: Ele ouve. Ele ouve a oração. Talvez você orou hoje e parece que a oração não teve efeito, porque você não sentiu um grande poder em você. Deixa eu lhe dizer, fé não tem nada a ver com sentimento. Então não misture fé com arrepio no corpo, não misture fé com fogo subindo. Fé é fé. O que é fé? Deus fez, Ele é Deus. Deus não fez, continua sendo Deus. Ele não frustra a minha fé porque a minha fé é verdadeira. Deus não precisa provar nada para ninguém. Nada para ninguém. Mas Ele ouve a nossa oração e isso é maravilhoso. Porque nós não merecemos, mas por misericórdia Ele ouve a nossa oração. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ouviu a sua oração. E alguém vai falar para mim: mas Ele não respondeu. Será que não? Ou será que eu e você não queremos ouvir Deus? Ou será que a resposta que Ele tem para a nossa oração não é uma resposta que agrade aos nossos olhos? Deus sempre responde. Só existem algumas circunstâncias que Deus não responde. Através de pecado, através de iniquidade. Mas se não for esse o caso, Deus responde. Sim e não. Mas saiba de uma coisa. Até os nãos de Deus é prova do amor dele por você e por mim.
Até quando Deus fecha a porta. Até quando Deus não deixa você entrar naquele lugar. Até quando Deus não deixa você ser aprovado naquele concurso. Até quando Deus não deixa você entrar naquele relacionamento. Até quando Deus diz, stop, pare, fica aí, não vai entrar, não vou deixar. É Deus provando o seu amor por mim e por você. Os não de Deus provam o seu amor. E os sim, então, provam ainda mais. Verso de número 10. Estou terminando a mensagem. Veja que nós estamos indo o Salmo 84 inteiro. Verso de número 10 diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Porque prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olha o desejo do salmista. Eu prefiro ser o irmão. Lógico que não me entenda mal nisso. Mas o irmão mais simples da igreja, aquele que fica na porta. Lembrando que não existe nenhuma diferença daquele que fica na porta, naquele que está sentado na nave da igreja e naquele que está sentado em cima da igreja. Todos somos iguais. Todos. E amamos o mesmo Deus. Mas o sentimento do salmista é isso. Eu prefiro ser o irmão mais simples, o mais humilde da igreja, do que ser o homem mais forte e maior lá fora no mundo. Porque a sua presença, Senhor, vale mais do que qualquer riqueza que possam me oferecer lá fora. Porque a sua presença, Senhor, vale mais que qualquer cargo público ou cargo que a minha empresa pode me oferecer. Porque a sua presença, Senhor, vale mais do que o meu carro. Porque a sua presença, Senhor, vale mais do que o meu relacionamento. Porque a sua presença, Senhor, vale mais do que qualquer coisa que eu tenha em minha vida. A presença de Deus é o motivo de estarmos aqui. Mas vamos voltar um pouco no verso 7. Eu acabei pulando ele. O verso 7 vai dizer assim: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. A NTLH vai escrever assim esse verso: enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Na parte B, a NBV vai dizer assim: sempre que surge uma dificuldade, eles recebem força de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que eles prosseguem de força em força? Já viu quando nós ficamos doentes e o médico fala assim: olha, você tem que tomar uma dose do remédio todos os dias, mas é uma quantidade, uma pequena quantidade. Toma na segunda, toma na terça, toma na quarta. Tome todos os dias. O salmista está dizendo que a força de Deus é como um remédio. Deus não vai te dar força de uma vez só. Ah, Deus me deu força, agora eu estou forte. Não é assim. Porque dificuldades nós vamos ter todos os dias. Então Deus, por sua infinita misericórdia, envia força, mas não total, em quantidades, em partes. Segunda-feira te dou força, terça-feira te dou força, quarta-feira te dou força, quinta-feira te dou força, sexta-feira te dou força, sábado eu te dou força, domingo eu te dou força, e segunda-feira de novo eu te dou força. É por isso que o salmista diz: feliz é aquele que está frequentemente, porque ele recebe força de Deus. Quando nós estamos todos os dias na presença de Deus, vamos recebendo força, 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 e a dificuldade vai aparecendo, vem uma dificuldade, vem outra dificuldade, mas superamos todas, porque Deus vai nos dando força. De força em força nós vamos progredindo até o dia que nós chegarmos até Sião, diante do Rei Eterno. Aleluia. Por isso que Deus é bom. Para encerrar, versos de número 11 e verso de número 12 vai dizer assim: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade.
Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O Senhor é sol e escudo. Deixa eu lhe dizer, Deus é a luz que aquece o nosso coração e tira dele a maldade, as trevas e a tristeza. E se você crê nisso, nesse momento, Deus, a luz eterna, através de Cristo Jesus, o seu Filho, iluminará o seu coração, tirará a tristeza dele, tirará o mal dele, tirará o pecado dele e trará luz ao seu coração. E você nesse momento vai poder ver que Cristo reina. Deus é luz, Deus é sol, é a energia que nos aquece nos momentos frios da vida. Se você está passando por um momento de inverno, por uma estação de inverno, por uma frieza espiritual, Cristo é a luz, é o sol que aquece a sua alma nesse momento e te diz: eu te dou alegria, eu te dou força, eu te dou esperança. E esta tempestade, e essa estação de inverno, e esse momento vai passar, porque neste momento Deus está iluminando o nosso coração, o nosso caminho, aplanando ele e mostrando a vitória. E Deus é escudo. Ele é aquele que nos protege das injúrias, das infâmias, das calúnias, das quedas. Fique em paz. Deus é nosso escudo. E aí o salmista, ele começa o salmo feliz. Ele faz no meio o salmo feliz. E termina o salmo feliz. Muito feliz, Senhor. Bem-aventurados, Senhor, são aqueles cuja confiança estão em Ti. Ele resume o salmo todo na seguinte questão: se você confia em Deus, você pode ser feliz. Nesse momento eu lhe convido: confie em Deus, para a sua alma ser feliz, para você ser feliz. Chega de choro, chega de tristeza. Pare de sofrer por coisas que não dão futuro, por coisas que não têm futuro, por coisas que não vão te fazer feliz. Pare de sofrer. Se é uma amizade que te deixou, deixa para lá. Foi Deus que tirou. Se é um relacionamento que não deu certo, deixa para lá. Foi Deus que tirou. Mas confie em Deus e seja feliz hoje. Deus está te dando a oportunidade de ser feliz, amigo e amiga. Deus está te dando a oportunidade de ter uma vida feliz. E só pode ser feliz aqueles que confiam em Deus. Queria orar com vocês nesse momento. Senhor, eu te agradeço pela sua palavra. E de maneira gloriosa e esplendosa, o Senhor tem mostrado para nós que o Senhor é poderoso, que a sua presença é maravilhosa e a nossa alma deseja por Ti, Senhor. Nós precisamos da sua força, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. São momentos difíceis, momentos de escassez, mas a nossa alma como igreja do Senhor clama por Ti, Jesus. Eu lhe peço, alcance as vidas que estão assistindo essa live e aquelas que ainda vão assistir. Estenda as suas mãos sobre os seus corações, sobre as suas casas, sobre as suas famílias. E que a luz do seu Filho Jesus ilumine essas casas, esses corações, e traga salvação, e traga redenção, e traga paz, Senhor. Eu peço também, Jesus, fortalece aqueles que estão passando pelo vale das lágrimas, pelo vale de Baca, pelo vale da dor, pelo vale da tristeza. O Senhor tem deixado eles passar por lá. Mas eu creio que o Senhor é aquele que cura, é aquele que traz luz, é aquele que traz graça, é aquele que traz alegria. Fortalece essas vidas, Senhor. Não nos deixa esmorecer, não nos deixa desfalecer, não nos deixa cair,
Não nos deixa, Senhor, tropeçar. Não nos deixa, Senhor. Segura-nos em Tuas benditas e poderosas mãos. Segura a nossa alma em Tuas mãos, Senhor, para que possamos nos alegrar verdadeiramente, para que possamos ser felizes de verdade, não porque temos muitas coisas, mas porque temos o Teu Espírito Santo dentro de nós. Fica conosco, Deus, e ajuda-nos a ter uma fé mais firme, uma fé mais virtuosa, uma fé mais confiante no Senhor. Perdoa as nossas falhas, cubra-nos com Teu sangue e nos abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu queria agradecer ao nosso pastor presidente, o pastor Osmiola Ribeiro, ao qual, debaixo da bênção dele e do nosso ministério de Madureira aqui em Guaratinguetá, a oportunidade de fazer esse ponto online, de ministrar a palavra de Deus, ao qual eu amo muito. Que Deus venha abençoar todos os irmãos. Fiquem ligados que domingo tem novamente o ponto online. Certamente algum obreiro nosso, o nosso pastor presidente, deve estar trazendo uma palavra para os nossos corações. Mas o que não vai faltar é a palavra. O que não falta para nós é ferramenta. Então não há desculpa. Nós podemos cultuar em casa. E eu já disse uma vez aqui, nesse momento a gente vai ver quem é crente de verdade. Porque ler a Bíblia e orar na igreja é muito fácil. Agora nós vamos ver no isolamento aqui em casa, na casa mesmo, se a gente está provando que somos verdadeiros cristãos. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu coração. Que a graça de Deus ilumine você, que a comunhão do Espírito Santo esteja com você e que o grande amor de Deus também te acompanhe. E que as mais ricas bênçãos de Cristo venham te alcançar. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. E creio que Deus falou ao seu coração, porque Ele falou ao meu. Sinto a presença dEle, porque Ele é maravilhoso e a gente precisa dEle em todos os momentos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, para todos sempre. Se você puder dizer amém, diga amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.